Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, todas as semanas nós temos um encontro marcado. Esse encontro marcado tem hora e local. Esta hora e este local. Sim, exatamente, esse momento em que a gente se reencontra aqui na nossa sala de aula, mesmo que seja à distância, estamos juntos todas as semanas. E hoje nós discutiremos algo muito importante para vocês. Sabe o que é? Não sabe? É claro que você sabe aquilo que mais lhe afeta. Você sabe o que é? Não sabe? É claro que você sabe aquilo que mais você deseja. Sabe o que é? Não sabe? Tá bom, então vamos acabar com esses mistérios todos. Hoje nós vamos falar daquilo que vocês vieram aprender. Ué, ainda não sabe? Vocês não vieram aqui? Vocês não estão aqui? Ou estão? É uma questão filosófica? É verdade! Hoje nós vamos falar de filosofia. E a filosofia tem esses mistérios. Ela faz com que a gente tenha dúvidas, ou tem espanto, ou admiração. Sim, a filosofia produz esses efeitos na gente. E na medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento filosófico, vamos conhecendo cada vez mais um ou outro autor ou filósofo que discutiram temas como vida, como existência, como planeta, como se o universo foi criado de uma forma ou foi de outra, ou simplesmente questões mais próximas da nossa realidade, sobre temas como felicidade, ou ética, ou virtude, ou justiça, não importa. A filosofia está aqui para discutir esses assuntos, debater sobre eles. Os filósofos apresentam suas ideias, a gente às vezes concorda, às vezes a gente discorda, mas o importante é que a gente se coloque à disposição. Então, todo esse discurso que eu estou apresentando para vocês no começo, essas coisas que eu trouxe falando de uma forma estranha, trazendo um certo espanto, ou trazendo certas inquietações, ou fazendo um certo mistério, é para que vocês possam perceber que a filosofia está aqui para isso. E hoje, antes da gente começar a tratar do tema que vamos discutir, é claro que a gente precisa se preparar. Já fizemos as nossas cumprimentos de bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo aí o relógio, não importa se você está aqui 7 horas, ou se você está aqui 15 para 1, ou se você está 6 horas da tarde. Não importa se é antes ou depois disso. O que importa é que qualquer hora que você esteja aqui conosco, você precisa estar preparado e preparada. Estão preparados? Estão preparadas? E o que é essa preparação? É algo bem simples. Uma das coisas vocês já estão na mão, que é o seu equipamento eletrônico. Não faz a diferença qual equipamento eletrônico você está fazendo. Uso. O que faz diferença é que você esteja utilizando. Então, está utilizando? É um celular? É um smartphone? É um tablet? É um computador? É um notebook? É um computador do vizinho? É um computador da igreja? Não importa. Onde que você estiver numa lan house? Não importa. Desde que você esteja fazendo a tarefa. Qual é a tarefa? Aqui, nos assistindo. Se você não estiver aqui, você não vai estar nem ouvindo o que eu estou falando. Então, seja muito bem-vindo com o seu equipamento eletrônico, seja ele aonde você estiver. Mas, se você já está me ouvindo, é claro que você precisa também me acompanhar. E lembrando vocês que todo o conteúdo que eu trabalho com vocês, ele tem suporte no livro Filosofando, que é aquele livro que vocês receberam na escola. E mesmo que você não esteja matriculado em nenhuma das turmas que eu dou aula, seja apenas aqui nos acompanhando pelo YouTube, porque gosta do conteúdo, se interessa pela temática, não tem problema. Ao final da aula, nós disponibilizamos para todos aqueles que estão matriculados as páginas do livro. E caso vocês queiram, estão aqui nos acompanhando pelo YouTube as páginas do livro, é só mencionar no comentário que a gente envia para o e-mail de vocês. Agora, uma coisa. Estou até pensando aqui.
Talvez nas próximas aulas eu comece a disponibilizar essas páginas também aqui pelo YouTube para vocês que nos acompanham. Assim vocês não precisam ficar pedindo. Então, estou pensando sobre isso, estou amadurecendo a ideia. De repente, nas próximas aulas você vai poder também, antes mesmo de me pedir nos comentários, receber as páginas. Aí é só clicar no link, que é aquilo que eu estou pensando em fazer. Tá bom? Então, já estou adiantando aqui uma das coisas que eu estou tendo ideias de fazer. Agora, está com livro? Não está com livro? Tudo bem, mas o seu caderno você tem que estar. Por quê? Porque eu vou falar coisas e coisas vão ser apresentadas nos slides, que é nosso quadro, né, eletrônico, e que pode ser importante você anotar. Eu posso sugerir que você anote, ou você mesmo pode sentir a vontade de anotar. Então, anote. Por quê? Os seus apontamentos, eu ia falar anotações, por isso que eu demorei um pouco. Os seus apontamentos, eles são seus. Eles têm o seu olhar, têm a sua vontade, o seu desejo, a sua interpretação. Eles são muito importantes. Então, pegue o seu caderno e, antes mesmo de fazer qualquer apontamento, anote a data de hoje. Isso, pegue aí o seu lápis, sua borracha, sua régua, sua caneta, não importa o que você vai usar para anotar, mas anote aí a data de hoje, que ela é sumamente importante. Tem uma importância muito grande, porque você está fazendo o seu registro de atividade. Então, na medida que você vai registrando todas as semanas as aulas, você vai dando força à sua vontade interior, que é continuar estudando, se aperfeiçoando e aprendendo a cada dia que passa. Tá? Então, fez a anotação da data de hoje? Após a anotação da data de hoje, coloque aí o nome da disciplina, filosofia, e abaixo o meu nome, que está logo aqui embaixo, tá bom? Pronto. Já estamos com o nosso material de trabalho em mãos e agora precisamos de um lugar para a gente possa se acomodar. Eu sempre começo falando que o fato de a gente estar aqui no planeta Terra, em que a internet está nos levando a qualquer lugar deste planeta, não significa que a gente pode ficar em qualquer lugar. Então, procure um lugar confortável. Eu trago algumas sugestões, mas você pode usar o lugar confortável que você quiser, desde que você esteja com o seu material de trabalho e não seja, de alguma maneira, atrapalhado por coisas externas. Então, quer escolher o seu sofá de sala, o seu sofá da tua casa? Não tem problema, escolha lá o sofá, não atrapalha ninguém. Então, vai assistir essa aula sentado ao sofá, com o seu material de trabalho ali do lado. Não quer ser no sofá? Pode ser na mesa da cozinha, nas cadeiras, coloca lá seu material em cima da mesa. Ou então você tem uma mesinha, tem uma cadeira, leva ela para algum lugar que você se sinta mais concentrado e concentrada, claro, porque a aula precisa de concentração. Mas uma coisa que é importante, ó, eu estou com a minha água aqui, lembra? Eu sempre falo da minha água. Por quê? Porque eu também sugiro a você a levar sua canequinha d'água. Leva lá o seu copo, sua caneca, ou sua garfinha que seja. Tenha água sempre a seu alcance. Porque durante a aula, muitas coisas a gente vai discutir, algumas coisas vocês vão pensar, outras vocês vão comentar, e isso vai fazendo com que você consuma, sim, parte da sua energia, e a água vai renovando essa energia. Mas tem um detalhe que eu sempre friso todas as aulas. É terminantemente proibido assistir essa aula deitado à cama. Eu não estou aqui para incomodar vocês, não estou aqui para dar nenhuma determinação, nem ser coercitivo com ninguém. Mas por que eu falo que é terminantemente proibido assistir a aula deitado na cama? Porque a cama é convidativa. Mesmo que você esteja assistindo essa aula de noite, agora, nesse momento, vamos supor que agora são 7 horas e 15 minutos da noite. Você encontrou esse horário para assistir essa aula. Ótimo. Muito obrigado. Você está aqui nos assistindo à noite. Mas, se você levar o seu equipamento eletrônico, todo o material para a cama, 7 horas da noite, pode ser que você esteja acordado ou acordada, mas a cama ela vai fazendo com que você fique tão confortável que vai ultrapassar o limite do conforto que você precisa para ter concentração. E você vai acabar dormindo e não vai aprender nada, não vai assistir nada e a aula vai ser perdida. Então, eu sugiro que você mesma, mande uma informação para o seu cérebro que você está proibido e proibida de assistir essa aula deitado à cama. Enquanto qualquer outro lugar, menos na cama. Tá bom assim? Beleza. Fazendo isso tudo, só resta uma única coisa. Estamos aqui no YouTube. Sim, e se nós estamos no YouTube, o YouTube é nosso intermediário. Quer lembrar sempre que esta aula está no ar
e as próximas, e as próximas, e qualquer conteúdo novo que a gente possa apresentar, que é voltado para vocês possam receber, inscrevam-se no nosso canal. Inscrevam-se aí. Tem lá o botão inscrever-se. Inscreva-se. Mas, tá, já está inscrito? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado por me receber na sua casa, assim como eu recebo você na minha casa. Já está inscrito? Maravilhoso, maravilha. Mas, para continuar recebendo todos os avisos a respeito de novos conteúdos, de novas aulas que foram produzidas, e detalhe, foram produzidas cuidadosamente para vocês. Sim, todas as aulas que eu estou aqui preparando, estou pensando em vocês. Nesse momento, estou pensando em você que está aí sentado, está aí sentada, me ouvindo. Não vou dizer nomes, mas eu penso em todos vocês nesse instante. Então, clique no sininho, porque na medida que você clicar no sino, você vai ter acesso às informações assim que elas forem enviadas. Agora, assistiu a aula toda? Já está inscrito? Já tem as notificações, recebeu em primeira mão, está aqui conosco? Bem, tem uma coisa. Não gostou da aula? Chegou ao final, não gostou? Não aprendeu nada? Achou que a aula não te contribuiu, não te acrescentou nada? Eu te respeito, você tem toda a razão, nem sempre a gente está aqui fazendo o melhor. Eu, por mais que me esforce, nem sempre vou atender às suas necessidades. Então, faça uma coisa, não clique em nada. Não vá fazer aquilo que muita gente, às vezes, não gosta do vídeo. Não gosta dela, vai, clique em não gostei. O que você vai contribuir com isso? E nada, tá? Não gostou? Não clique em nada. Mas se você chegou ao final dessa aula e sentiu-se melhor, aprendeu coisas, começou a pensar em coisas que você não pensava, está reflexivo, está reflexiva, está buscando coisas que você antes não buscava, ótimo. Aí sim, chegou ao final da aula, você sentiu assim? Clica lá em gostei. Sim, dá uma força. Porque quando você clica em gostei, primeira coisa, você reforça em si mesmo. Em si mesmo. Que aquele conteúdo modificou você. E quando você clica, além de dizer para si mesmo, me dá um retorno. Porque esse retorno vai me dar mais força também, estímulo a aperfeiçoar cada vez mais. Fizemos todos tivemos todas essas atitudes, agimos dessa forma, nos inscrevemos, clicamos no sininho para notificação. Gostou ou não gostou? Deixei lá minha informação. Agora, uma última coisa para a gente já ir para o nosso conteúdo. Clique em compartilhar. Sempre vai ter alguém que não está estudando, não está recebendo conteúdo, ou por alguma razão não está tendo acesso a um conjunto de informações que, neste momento, ainda mais para vocês que estão no terceiro ano, tem tudo a ver com o Enem. Detalhe, eu não fico falando muito isso, mas todas essas aulas e os exercícios de fixação que eu deixo no final são todos eles exercícios de fixação que já caíram no Enem e alguns até em concursos públicos, para prepará-los para a vida em 2021. Vai ter vida em 2021, 2022, 2023. Os próximos anos vão existir. E isso, você precisa estar preparado e preparada para eles. Então, todo o conteúdo que eu trabalho aqui são temáticas que caem em concurso, caem no Enem, e eu quero ver vocês evoluindo a cada dia. Então, vai que algum dos seus colegas, ou seja do colégio, ou seja vizinhos, ou sejam pessoas que vocês conhecem, que estão se preparando para concurso, estão se preparando para o Enem e querem aprender um pouco sobre esse tema ou sobre outros que estejam associados ou à filosofia ou à sociologia, que são os dois conteúdos que eu trabalho, suas áreas de conhecimento que eu trabalho. Então, compartilhe, seja caridoso, seja fraterno, seja solidário e seja solidária. Compartilhe essa aula com alguém que você conheça. Não importa se é da sua escola, se estuda na escola A ou na escola B, na escola para classe A ou para classe C, não importa. Não importa quem seja, desde que você se sinta bem fazendo isso. Se sente bem fazendo isso, acredita que é capaz de ajudar alguém através do compartilhamento dessa aula, compartilhe. E eu vou ficar muito grato por poder, através de você, auxiliar mais alguém com esse conteúdo que a gente está trabalhando. Tá bom? Muito bem. Fizemos todas as nossas apresentações. Agora vamos para o conteúdo? Já estão ansiosos, né? Então vamos lá. Vamos para o conteúdo.
Tá aí. O tema da nossa aula de hoje é epistemologia. Nossa, que nome grande, professor. Nunca ouvi falar ou já ouvi falar. Alguém aí já ouviu falar em epistemologia? Pois bem, eu quando ouvi essa palavra pela primeira vez na minha vida, eu falei, nossa senhora, entrei num mundo paralelo. Nunca ouvi falar, não entendi, não sei o que significa, mas tem logia no nome. Opa, se tem logia no nome, tem a ver com estudo. Sim, biologia, estudar a vida. Sociologia, estudar a sociedade. Não é? Psicologia, estuda a psique, da mente. Olha só, tudo que tem logia tem a ver com estudo. Então aí a gente começa, né, lá nos meus primeiros anos na faculdade, ouvindo essa palavra, porque ela apresentou-se várias vezes para mim, se apresenta até hoje. A gente vai caminhando e vai tentando entender. Então, a primeira coisa que eu sempre faço, e aí é uma sugestão para vocês, quando nós não conhecemos, não entendemos o significado, o conceito, porque nós nunca ouvimos falar, vá pela etimologia da palavra, da formação da palavra. Não importa o caminho que você escolha. Escolha algum caminho. Desde que esse caminho lhe satisfaça, lhe traga algum tipo de informação a partir de informações que você já tem. Essa é a minha dica para vocês. Às vezes a gente se nega a aprender alguma coisa porque aquela coisa é estranha. Só que você tem um outro conjunto de saberes que pode lhe auxiliar a entender aquela coisa que você estranhou. E foi assim que aconteceu comigo. Então, a epistemologia, a primeira coisa que veio na minha cabeça é epistemologia, tem logia, tem a ver com conhecimento, tem a ver com estudo. Então, se tem a ver com estudo, episteme é o quê? Aí a gente vai pesquisa o que significa episteme, e nessa forma eu cheguei a algumas conclusões, e uma das conclusões que as buscas me levou é que episteme tem a ver com conhecimento. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. Só que isso parece, né, redundante. Como assim? Estudo do conhecimento? Conhecimento não é estudo? Calma. Conhecimento não é estudo. Conhecimento é o produto. É esse o ponto. Conhecimento é o produto. Então, antes de virar produto, ele precisa ser analisado. Antes dele virar qualquer coisa, tem que ter análise. Para quê? Para que eu possa compreender as etapas que me conduziu até alcançar o resultado. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente entra para a escola e começa a aprender aritmética, 1 mais 1 são 2. Não é verdade? 1 mais 1 são 2. 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. 8 mais 8 são 16. E a gente vai fazendo nossas somas. Entretanto, como é que eu chego a somar 1 mais 1 e chegar ao resultado 2? Uma das primeiras coisas que a gente aprende lá no nosso ensino primário é o arme e efetue. Eu começo a organizar aquele algarismo embaixo de um algarismo que esteja dentro da mesma classe. Por exemplo, vocês que lembrem da aritmética, né? Vocês que são bons em matemática, pensem comigo. 22 mais 22. Eu posso, claro que eu não estou aqui num quadro, não tem como eu definir isso para vocês, de forma, né, desenhada. Mas pense aí, vamos refletindo junto comigo. Pense no número 22, que é formado por dois algarismos 2, sendo efetuado com outro número 22, também formado por dois algarismos 2. Quando eu estou dizendo isso para vocês, arme isso e efetue. Você vai colocar o 2 que está no final embaixo de que 2? Do primeiro 2 ou do último 2? O que eu estou querendo dizer para vocês é que no algarismo 2, ótimo, ele está isolado. Mas quando ele se reúne com outro 2 e forma o número 22, o primeiro 2 ele está na classe das dezenas. E o outro, o último 2, ele está na classe da unidade. Então a gente aprende lá no nosso ensino primário
armar e efetuar colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. E a gente vai organizando o nosso pensamento. A estrutura do arme e efetue, e quem é bom em matemática sabe disso, ela lhe conduz ao resultado correto. Se você armar e efetuar qualquer cálculo de forma errada ou incerta, é claro que o seu resultado ou ele vai dar para mais ou ele vai dar para menos. E vai ter erro. Não é que você está cometendo um grave erro. Você apenas, no processo analítico da busca do resultado, você se equivocou na organização dos dados. Compreendem? Quando a gente se equivoca na organização dos dados que possuímos, o resultado é outro. É diferente do resultado que eu busco. Pode até ser que o resultado que eu encontre ele me satisfaça no primeiro momento. Mas lembrando que se você alcançar um resultado que você não busca, ele vai estar analogicamente atrelado a outras variáveis. Então, quando você for dar um próximo passo, vão ter coisas que você desconhece. E você vai ter que aprender às pressas, porque o teu resultado não era para ser aquele, era para ser outro. Mas como você organizou a sua estrutura no processo de análise dos dados de forma equivocada, é natural você ter que se virar nos 30 para aprender rapidamente aquilo que você não estava preparado para aprender. Então, parece coisa, né, natural. A gente comete equívocos o tempo todo, nós somos imperfeitos. Mas a sua atenção, sua concentração, ela minimiza os erros. E se ela minimiza os erros, você pode alcançar resultados muito melhores. Porque se você for dando os passos firmes na direção da busca do conhecimento, seja ele qual for, que te interesse, é claro que cedo ou tarde você vai alcançar o resultado pleno daquilo que você busca. Às vezes, a gente reclama muito que não alcança o resultado que quer logo rapidamente. Só que esquece de analisar como é que foi o desenvolvimento que você alcançou até agora. Tem pessoas que conseguem os resultados que querem em pouco tempo. Outras vão levar mais tempo, porque precisam desse mais tempo para poder organizar tudo o que necessitam para finalmente alcançarem aquilo que desejam. Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Então vamos lá. Epistemologia, todo esse discurso que eu apresentei para vocês agora no começo, para vocês entenderem a importância dessa área do conhecimento que faz parte da filosofia, que a gente chama de filosofia da ciência, que é a nossa discussão. A gente está discutindo a transição de filosofia para a ciência, né? Quando a ciência emerge da filosofia, e agora a gente vai estar falando da filosofia quando ela volta o seu olhar para a ciência, para refletir sobre a ciência que nasceu a partir dela. Parece uma coisa meio, né, confusa, por isso que eu estou falando aqui de forma calma, tranquila e pausada, para que vocês possam compreender. Então, primeiro, existia a filosofia. De dentro da filosofia, os filósofos começaram a refletir sobre questões e buscaram resultados práticos através de experiências para que pudessem comprovar aquilo que estavam pensando e fazer com que outros pudessem entender que só por uma questão intelectual, racional, não conseguiam. E aí veio, através desse método, o que a gente chama de método científico, que é o método experimental, veio nascer a ciência. Com o nascimento da ciência, a ciência foi se desenvolvendo, novos métodos foram surgindo, a filosofia começou a perceber, ou seja, os filósofos que não se tornaram cientistas, começaram a perceber que dentro da ciência precisava ter também um estudo a respeito do fazer, ou seja, uma reflexão a respeito do fazer, dessas experiências. E é isso aí que surge a filosofia da ciência, a qual a epistemologia é um método. Perfeito? Podemos continuar? Respira.
pouquinho da água. Muito bem. Vamos lá, então? Prosseguindo. Com a intensificação das discussões... detalhe, tá? Só para lembrar. As páginas que nós estamos usando é 330 a 332. Eu botei aqui 330 e 332, é porque tem um erro aqui. Mas não tem problema, eu não vou corrigir esse erro agora, mas é de 330 a 332, tá bom? Então, com a intensificação das discussões contemporâneas em torno da ciência, o termo epistemologia passou a designar o estudo do conhecimento científico, do ponto de vista crítico, isto é, do seu valor. Assim, cabe à epistemologia examinar o valor objetivo dos princípios, das hipóteses e das conclusões das diferentes ciências. Coloquei aqui o nosso personagem, Einstein, sentado ali fazendo seu estudo. Claro que o Einstein aqui não é um filósofo, mas vamos representar o filósofo. Vamos imaginar que é você aqui assistindo essa aula. Nosso cientista, nossa cientista, e também a nossa filósofa e nosso filósofo. Sejam bem-vindos. Então, coloquei aqui para que a gente pudesse refletir o quanto é importante esse estudo, esse exame do valor objetivo dos princípios, das hipóteses e das conclusões que as diferentes ciências chegam. Tá bom? Prosseguindo. Então, surge a nossa primeira palavra-chave, epistemologia. Anotem essa palavra gigante, uma palavra nova que, para todos vocês que vão estar aí no ensino superior a partir do próximo ano, ou em 2022, ou em 2023, não importa o tempo. Você pode levar 10 anos, desde que você mantenha a sua meta, seu objetivo. Eu quero entrar para o ensino superior. Você vai entrar, não importa o tempo. Tá? Eu também levei algum tempo para entrar no ensino superior, logo depois concluí o ensino médio. E nem por isso minha vida virou do ponta cabeça. Tá? Às vezes você precisa do tempo para você poder se tornar o profissional e o intelectual que você tanto quer. Tá? Então, esse conceito de epistemologia vai estar, com toda certeza, acessado por todos vocês que encontrarem-se no mundo da vida do ensino superior. Perfeito? No mundo da vida do ensino superior, que é um mundo. Deixa eu deixar isso bem claro. É um mundo. E é um mundo maravilhoso, mas não é um mundo maravilhoso de Oz, tá? Não é o Alice País das Maravilhas. Mas que depois você vai ter maravilhas com aquilo tudo que você aprender. Perfeito? Então vamos lá. O matemático e filósofo francês Henri Poincaré, que viveu entre 1854 e 1912, afirmou que as teorias não são nem verdadeiras nem falsas, mas úteis. Olha que interessante. Um cientista que se considerava tanto matemático, ou seja, um cientista das ciências exatas, mas também filósofo, disse lá no século XIX para o século XX que as teorias elas não são verdadeiras nem falsas, elas apenas têm utilidade. O que significa? Vamos pensar, isso aqui é um lápis, todos estão vendo? É um lápis. Cada um de vocês deve ter um lápis em casa, pode ser uma lapiseira, não importa. Na medida que você tem um lápis, o seu lápis serve para quê? Você pode usar o lápis para várias coisas. Você tem lápis colorido, você tem lápis que tem formas diferentes. Cada um vai escolher o lápis a partir daquilo que se identifica, do que gosta, dos seus valores. Entretanto, todos os lápis servem para quê? Para enfeite ou para escrever? O que é o escrever para o lápis? É a sua utilidade. Então, não importa a teoria que você tenha a respeito do seu lápis. Não importa o porquê você comprou o lápis verde ou amarelo. Não importa qual é a forma, se é uma lapiseira que usa grafite ou se é um lápis feito de madeira. Por quê? Todas essas teorias não são verdadeiras nem falsas. Elas fazem parte do seu arcabouço de valores, ou seja, do seu baú de valores. Mas todos, não importa se é lapiseiro ou lápis, têm uma utilidade. E isso é o que vai unir todos os lápis nas suas diferentes formas. Compreende? Então, que o matemático aqui, o francês Henri,
Poincaré está dizendo é isso. Ou seja, terminando o que ele disse, querendo significar que a confiança na infalibilidade da ciência é uma ilusão. Muitos acreditam que a ciência é infalível. Não, a ciência não é infalível. Esse é o ponto que eu quero que vocês saiam da aula de hoje na mente. Ciência é falível. Em vez de falar que não é infalível, eu tenho que dizer que ela é falível. A ciência fale, ou seja, erra. Mas quando que a ciência erra? Quando alguém continua os estudos, como os estudos do matemático, e, ao dar continuidade aos estudos, revela uma nova verdade a partir daquela que estava existente ou estava valendo, como a gente diz, a validade do conhecimento. Todo conhecimento tem uma validade. Você já foi no supermercado? Sim. Hoje, é difícil você encontrar produtos fora da validade. Mas, em algumas décadas atrás, enquanto não tinha muita fiscalização, muitos donos de supermercado, o produto ficava velho na prateleira, ele vendia a si mesmo. E é claro que se você vender um produto fora da validade, o que pode acontecer com aquele que consome o produto fora da validade? A pessoa pode passar mal, a pessoa pode ter alguma indigestão, a pessoa pode ter alguma infecção, a pessoa pode ter qualquer tipo de coisa, ou não ter nada. Eu não posso dizer que algo vai acontecer com a pessoa, vai morrer, ou vai ser internada por uma infecção, ou simplesmente vai ter uma disenteria, ou seja, vai ter dor de barriga, não importa. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer, uma coisa eu posso dizer, que a validade daquele produto se perdeu. E se a validade se perdeu, é claro que eu tenho que adquirir um novo produto para substituir aquele produto que perdeu a validade. O conhecimento é da mesma forma. Tem algumas informações que, quando são reveladas, elas são reveladas e produzem uma certa quantia ou quantidade de explicações a respeito daquilo que se investigou. Entretanto, com o passar do tempo, novas informações a respeito daquilo que se investigou são reveladas. E aquilo perde a validade. Até aquele momento estava valendo. A partir daquele momento não está valendo mais. Um dos exemplos da história da ciência é o fato que a gente já conversou aqui da Terra girar ao redor do Sol. Antes de Ptolomeu, Copérnico, Galileu, todos esses cientistas trazerem à tona novas verdades, novas revelações a respeito do movimento da Terra, muito se acreditava e se afirmava de que a Terra era o centro do universo, era o Sol que circulava. Hoje já se descobriu que existem bilhões de planetas e galáxias infinitas. Entretanto, naquela época, não existia outros planetas, existia a Terra. Não existiam outros planetas fora da nossa galáxia, não existiam outras galáxias. E a Terra era o centro. Vejam como que o conhecimento já avançou. Então, tudo isso faz parte do processo de evolução da ciência. Tá bom? Então, essa confiança na infalibilidade, ou seja, no fato de que a ciência não vai falir, é uma ilusão. Tá? É ilusão, é ficção científica. A ciência fale, a ciência erra, e a ciência, a cada minuto que passa, ela está sendo aperfeiçoada e em processo constante de evolução. Tá bom? Então, podemos continuar? Esse aqui é o nosso matemático, tá? Essa caricatura é do nosso matemático e filósofo francês Henri Poincaré. Tá bom? Conheciam já ele? Já tinham ouvido falar? Provavelmente o professor de matemática vocês podem já até ter falado, mas se não falou, depois vocês podem conversar com ele a respeito disso. Eu não posso falar muito, porque eu sei muito pouco. Mas quem estudou essa ciência, com certeza pode falar mais do que eu. Tá bom? Então, prosseguindo. Lógica simbólica. Do mesmo modo que a ciência contemporânea criou uma nova epistemologia,
recorreu também a uma nova linguagem, expressa pela lógica simbólica ou matemática. Trouxe aqui um desenho do Simpson. Então, na sala de aula, e todo mundo com o smartphone lá, ó, digitando. Vários símbolos. Vocês estão acostumados com os símbolos, não é verdade? Vejam, pega o smartphone de vocês. No smartphone, que é o meu. No smartphone, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Talvez sim, talvez não. Mas, enfim. No smartphone, nós temos vários símbolos, não é isso? São vários. Nós temos símbolos para tudo. Símbolos diferentes. E cada símbolo tem um significado. Você entende rápido, você sabe para que serve. Se você vir um símbolo pintado numa parede, e ele está associado ao seu aplicativo no smartphone, é claro que você vai identificar. Então, essa nova linguagem, que é expressa por lógica, sim, a linguagem de programação é lógica. Ela é altamente filosófica. Pouco se discute sobre isso. Eu lembro que, em uma determinada época, quando eu estava ainda na faculdade, fazendo minha graduação, que da faculdade a gente nunca sai, né? Esse é deixa eu falar isso para vocês, quem for entrar para o ensino superior vai descobrir que depois que você é para o ensino superior, você continua, e continua. É uma continuidade. Sempre tem coisas novas para aprender. Mas quando eu cheguei numa disciplina da área de filosofia, e foi me apresentado que teria aula de linguagem de programação, eu não entendi. Mas como assim, linguagem de programação? Mas isso não é um curso de informática. Pois é, a linguagem de programação é filosofia. E a lógica que hoje muitos concursos públicos utilizam no seu raciocínio lógico, né? Tem prova de raciocínio lógico. O que é prova de raciocínio lógico? Nada mais, nada menos do que uma filosofia prática. Sim. Mas então quer dizer que eu só estudo filosofia e eu aprendo lógica? Bem, mais ou menos. Você desenvolve as suas reflexões filosóficas através de raciocínios lógicos. Então, a lógica faz parte do seu raciocínio filosófico. E na medida que você aperfeiçoa a sua, eu ia falar o seu, mas a sua reflexão a respeito de qualquer temática, você se aprofunda, você vai desenvolvendo as suas competências lógicas. E essa nova linguagem, é claro, que ela faz com que você se sinta também muito atraído e atraída para as questões que estão associadas ao uso tecnológico. Seja para um smartphone, seja para um computador, ou seja até para um caixa eletrônico no banco, um cartão de crédito com chip, um relógio digital, que foi uma das primeiras questões usadas lógica. Tudo isso tem filosofia por trás, como suporte. Ou seja, quem programa tem que ter uma capacidade reflexiva de pensar em várias possibilidades para a solução de uma problemática de forma eficaz. Eu posso resolver muitas questões, mas para que eu me torne um programador, eu tenho que me dedicar mais à resolução de questões. E isso vai fazer com que surja esta nova forma de conhecimento. E é claro que a epistemologia, como é o estudo da ciência, que é o estudo do conhecimento, ela vai se dedicar a estudar esse novo formato. Compreenderam? Então, a primeira coisa que a gente já discutiu hoje é que a ciência é falível. É ilusão pensar que a ciência é uma verdade absoluta. É ilusão. Não é. Ela tem certas tempo em que ela vive, que é aquilo que a gente disse. Ela tem, na verdade, validade. Toda verdade, melhor dizendo, toda verdade tem validade. Pode valer durante 200 anos, mas em algum momento vai cair. Alguém vai revelar uma nova verdade. E aquela que
tinha validade de 200 anos, como a validade da Terra, seu sendo universo, durou séculos até ser descoberta. Tudo bem? Claro que por quê? Por que demorou tanto tempo? Porque precisou-se criar, inventar um equipamento mais sofisticado para enxergar cada vez mais a longa distância. E quanto mais o homem, a humanidade, avança na produção de novos equipamentos para a investigação do mundo invisível, mais conhecimento se adquire. Nós não conseguimos enxergar microscopicamente com os nossos olhos, nós precisamos de microscópio. Entretanto, tem microscópios que não enxergam todos os seres microscópicos. Precisam de microscópios mais sofisticados, com lentes cada vez mais sofisticadas. E pode ser que tenha alguma lente que ainda não foi desenvolvida e que não enxergue seres que estão aqui entre nós e que a gente não consegue saber porque a gente não enxerga. Ainda não desenvolvemos, não desenvolvemos equipamentos capazes de captar a imagem daquilo que não se enxerga. Vocês compreendem? Assim foi a invenção dos telescópios. Microscópio, micro. Telescópio, macro. Mas parecem falando as mesmas coisas. A ideia do telescópio para o microscópio é a mesma. Sendo que o microscópio é um telescópio invertido. O microscópio vai ver o menor, a menor partícula, que pode ser cada vez menor, porque a gente ainda não revelou o que vem depois daquilo que já se investigou. Entretanto, o telescópio é a maior partícula. Por mais que a olho nu seja menor, porque se eu olhar para o céu com meu olho nu, eu vou ver uma estrela pequenininha. Só que aquela estrela é um sol e é gigante. O telescópio consegue ver o tamanho gigante desse sol. E quanto mais sofisticada for a lente do telescópio, mais longe ele consegue enxergar. Eu gostava muito de um desenho chamado Thundercat. Sabe por que eu gostava do Thundercat? Já falei isso em várias aulas minhas. Porque o Thundercat tinha uma espada. E essa espada tinha um olho, que ele chamava de olho de Tandera. Para que serviu o olho de Tandera? Para dar visão além do alcance. Era um telescópio ou um microscópio. Ele conseguia enxergar aquilo que estava invisível aos olhos dos outros. Então, eu posso, através de equipamentos cada vez mais sofisticados, já serem desenvolvidos, enxergar até através de uma parede. Como posso enxergar através das galáxias. Mas isso é uma realidade para quem vai estudar astronomia ou microbiologia. Pode ser você, que já pensou em ser astrônomo ou astrônoma. Vai conseguir enxergar coisas que eu ainda não vi, mas que através dos estudos eu sou capaz de ter acesso, porque o acesso à informação está cada vez mais ao nosso alcance. Então eu posso, através aqui da internet, investigar e descobrir e ter revelações sobre coisas que eu mesmo, não manuseei os equipamentos para poder acessar. Então, o acesso à informação precisa ser livre. Se nós tivermos a informação controlada, aí vai dificultar muito a vida de todos nós. Ficou claro isso para vocês? Mas vamos prosseguir. Então, muitos dos problemas enfrentados pelos lógicos, desde Aristóteles, ou seja, Aristóteles, lá antes de Cristo, decorriam de mais de 2.000 anos atrás, decorriam de equívocos da linguagem, que além de se prestarem a ambiguidades e à falta de clareza, deixavam prevalecer conotações emocionais que perturbavam o raciocínio. Coloquei uma imagem aqui, que ela diz aqui em inglês, posso brincar com sua mente? Não fica olhando muito para a imagem, que ela está aqui tremida, porque é exatamente esse o raciocínio. Causar perturbação. A nossa mente, às vezes, fica perturbada. Por que ela fica perturbada? Porque são muitas ambiguidades, eu não tenho clareza, eu fico confuso. E é como se ela estivesse tremendo. Está tremendo. E aí eu não consigo dar um direcionamento, eu não tenho um objetivo, não consigo enxergar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acalmar essa mente. E para eu acalmar essa mente, eu tenho que começar a resolver os pequenos problemas.
para que eu organize a minha mente e ela comece a se estabilizar, para aí sim a clareza chegar até mim. Tudo bem? Então, a lógica simbólica ou matemática não difere em essência da clássica, mas se distingue dela de maneira notável. Como o nome diz, a lógica simbólica utiliza símbolos para representar proposições e as conexões que se estabelecem entre elas. Olhem só para essa imagem. Vejam, a cada cubo desse aparece um algarismo e uma quantia de coisas. Cada símbolo desse representa a quantidade das coisas que estão aqui. Vamos pegar aqui, ó. Estamos aqui, ó, no 9. No 9 apareceu 9 lápis. Aqui apareceu um quadrado, aqui apareceu 2 caramujos, 3 bolinhas, 5, 6, 7 garrafas, 8 garrafas, e assim continua. E são símbolos. É uma linguagem simbólica. Então, por exemplo, são usadas letras do alfabeto, números, parênteses, chaves e outros sinais específicos que traduzem, passam informações que vão trazendo para nós analogias. E essas analogias vão me levar a certos resultados. Usar fora do contexto, eles não vão ter os mesmos resultados. Porque eles criam uma linguagem artificial, introduz maior rigor e se configura, portanto, como um instrumento eficaz para análise e dedução formal. Então, a lógica matemática, essa lógica simbólica, ela aumentou o rigor. Eu passei, por exemplo, se eu uso aqui a equação biquadrática, né, a fórmula de Bhaskara, são vários símbolos. Delta, raiz, x, y, a, b, c. Essas letras têm valores. Quando eu uso o valor desconhecido ou a incógnita, como vocês estão acostumados a ouvir do professor de matemática, a incógnita tem um valor desconhecido. Só que esse valor desconhecido, quando eu uso a incógnita, ela me facilita a encontrar o valor. E esse exercício de busca do que está desconhecido por trás daquilo que se representa, que é o símbolo, que pode ser um X, pode ser um Y, pode ser um triângulo representando delta, pode ser um símbolo de mais ou de menos, pode ser um travessão simbolizando a divisão, a fração, ou a posição do número no numerador tem um valor, quando está no denominador tem outro. O símbolo de igualdade são várias coisas de uma lógica simbólica que aqui a gente está falando de uma lógica simbólica matemática, mas que está atrelada à nossa vida. Compreensão do que é igualdade, o que é adição, o que é subtração, está na nossa vida. Como que eu me junto e somo forças? Como eu me afasto e subtraio forças? Como eu reúno partes semelhantes e encontro igualdade? Compreendem filosoficamente que cada lógica simbólica dessa traz de valor? Reflitam. Vamos continuar. Surgiu nossa segunda palavra-chave, que é lógica simbólica. Anotaram? Podemos continuar. Círculo de Viena. Bem, falando da lógica simbólica, falando da epistemologia, claro que nós estamos discutindo coisas que, em algum momento, todos esses cientistas e filósofos vão se reunir para discutir. É um congresso. Então, o Círculo de Viena foi fundado no final da década de 20 do século passado por alguns cientistas, lógicos e filósofos da ciência. Os filósofos do Círculo de Viena pertenciam ao movimento filosófico do positivismo lógico ou empirismo lógico. De acordo com essa tendência, o saber científico deve ser expurgado de conceitos vazios e dos falsos problemas metafísicos, submetendo-se ao critério da verificabilidade. Então, nesse momento, tanto esses filósofos, esses matemáticos, esses lógicos, esses cientistas, quando se reúnem, a primeira coisa que eles querem fazer é tirar as explicações que não poderiam ser testadas, que eles chamam de metafísica. A metafísica foi colocada de lado e vamos nos focar
nas explicações daquilo que pode ser experimentado, que pode ser testado. Por que será isso? Vamos lá. Os filósofos do Círculo de Viena pertenciam ao movimento filosófico do positivismo lógico e empirismo lógico. De acordo com essa tendência, o saber científico deve ser expurgado de conceitos vazios e dos falsos problemas metafísicos, submetendo-se ao critério de verificabilidade. Fiz questão de repetir para trazer a nossa imagem aqui do nosso cientista testando. Eu preciso dos meus equipamentos de teste. Porque a partir desses equipamentos de teste, eu vou ter acesso a uma verdade mais próxima da própria verdade, segundo esses filósofos cientistas. Então, isso significa que tudo que não for passível de verificação é desprovido de sentido. Entendem? Então, esses filósofos, esses matemáticos, esses lógicos se reúnem e decidem colocar de lado tudo aquilo que não conseguisse explicar. Então, enunciados metafísicos, religiosos, estéticos ou qualquer avaliação que fosse subjetiva, que dependesse do eu de cada um, da emoção, da perspectiva de cada um, dos valores de cada um. E dessa forma eles acreditavam que abrindo mão daquilo que é parcial, ou seja, pertencesse ao indivíduo, se aproximaria da verdade real. Então, a verdade sobre as coisas estava dentro de uma conduta, estaria associada a uma conduta. E essa conduta teria que estar associada à não permissão de explicações que não fossem passíveis de experimentação ou de verificação. Ficou claro? Então está aqui, ó, o nosso muro e alguém tentando pular por cima desse muro, ó, se ver. Porque a partir do momento que eu tenho uma coisa escondida aqui, essa coisa precisa ser totalmente revelada. Não adianta só eu achar o que é. Quem é esse aqui que está aqui atrás? O que ele está carregando na mão? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Ah, pode ser aquilo, pode ser uma pedra, pode ser uma bola, pode ser um cobertor. Essas explicações, essas hipóteses que não podem ser verificáveis, elas não foram aceitas pelos personagens que compõem o Círculo de Viena. Podemos continuar, então? Gente, tá rápido, eu sei. É porque é muito conteúdo. Mas essa pausa aqui é para que vocês possam comentar, comentem, coloquem suas dúvidas. Digam quais são as suas inquietações. Como que isso tudo está chegando na cabeça de vocês? Está fácil compreender isso? Estão conseguindo acompanhar? Se não estiverem, não se preocupem. Faz parte do processo. A nossa mente está entrando num processo de adaptação, de ajuste. Então, não se fiquem acanhados, não se assustem, não temam também, se mantenham harmonizados, bebam um pouco d'água quando for preciso, ó. Faça como eu, se hidratem para a gente poder continuar, tá? Podemos lá? Já estão hidratados? Preparados? Então vamos continuar. A verificação é feita por demonstração ou por experiência. No primeiro caso, trata-se da aplicação da lógica e da matemática. Então, eu demonstro. Sabe aquelas fórmulas que ajudam a explicar certos problemas ou que resolvem certos problemas? As fórmulas são a demonstração. Demonstre como que isso, como um carro consegue atingir velocidade tal. É assim. E aí você vai demonstrando através das fórmulas. Ou por experiência, pega o próprio carro e vai lá, atinge a velocidade. Com o objetivo de buscar coerência interna, enquanto a experiência, vou repetir, no primeiro caso, trata-se da aplicação da lógica e da matemática, com o objetivo de buscar coerência interna. Então, você coloca sobre fórmula, sobre equação, que assim você consegue demonstrar. E a outra, que é a experiência, diz respeito à verificação empírica pela qual chegamos aos enunciados das ciências da natureza. Então, eu vou fazer o teste. Teste de temperatura, por exemplo. Desenvolveu um equipamento chamado termômetro. Eu consigo medir a temperatura. Antes não conseguia. Eu botava a mãozinha lá e tá quente, tá frio, tá com febre, não tá. Mas qual é o nível dessa febre? Imagine quantas pessoas, ao longo da história da humanidade, não acabaram morrendo por febre, porque não conseguiram
identificar qual era o tamanho dessa febre. Não mediram, então só está com febre, mas não mediram. E a gente sabe que uma febre de 40 graus é uma febre perigosa. Eu preciso abaixar essa temperatura. E eu tenho técnicas para abaixar essa temperatura. Como, por exemplo, toalhas molhadas com água fria para poder absorver e diminuir a temperatura. Banhos são importantes, mas mais importante ainda, remédios que podem mexer com essa temperatura para fazer com que ela baixe. Essas questões todas só foram sendo descobertas a partir do desenvolvimento de novas técnicas e, é claro, muita gente acabou morrendo por causa de febre alta. Tá bom? Por isso, as leis científicas são sempre a posteriori, porque dependem da experiência. Precisa morrer pessoas para descobrir qual é o remédio. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. É preciso morrer pessoas com vírus para que se produza uma vacina. Ou seja, você tem que agradecer a Deus que está aqui nos assistindo. Porque você não precisou morrer para que a vacina fosse desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, se você não precisou morrer e você está agradecendo a Deus, agradecendo ao universo, que seja, saiba que você agora tem uma responsabilidade. A vacina está sendo produzida ou vai ser produzida, não importa. Você sabe que enquanto você estiver aqui vivo entre nós, e se todos nós formos sobreviventes, eu e vocês, sabe, nós temos muita responsabilidade para a condução de nossas vidas. E o que nós fizermos para que esse planeta, esse país, essa cidade se torne melhor, faremos. Vamos fazer. Porque outros morreram para que a gente pudesse continuar. Mas isso é desde o início dos tempos. Façam a contagem de quantos ancestrais de vocês já morreram para que vocês pudessem estar aqui. E eu não estou falando de você ter nascido. Eu estou falando de você e eu termos acesso a todos esses recursos. Por mais que sejam poucos, se a gente fizer uma analogia com outros que têm acesso maior, mesmo que eles sejam poucos, eles estão aí. Na sua quantidade, dentro daquilo que a gente hoje tem capacidade de manusear. Não adianta a gente também ter muito recurso na mão se a gente não consegue manusear. Então, todos os recursos que nós temos é aquilo que nos cabe. Trabalhe mais, se dedique mais, se esforce mais, e daqui a pouco você vai romper essa barreira. E você vai ter acesso a mais recursos. E assim é a lei da vida. É o que a gente chama de lei da atração. O universo nos oferece aquilo que a gente trabalha para poder receber. Mas não é qualquer trabalho, você deve estar pensando. Sim, qualquer trabalho, desde que ele seja feito com dedicação. Dedicação, esforço, compreensão do que você quer, conhecimento de si mesmo. É esse o ponto. Tá? Então, as leis científicas são sempre a posteriori, porque dependem da experiência, de constatações. Nesse processo, destaca-se o sistema de convenções, os símbolos a que já nos referimos, pelo qual a lógica simbólica permite a clarificação da linguagem científica. Vamos dar um exemplo. Tivemos aí, aqui no nosso país, uma doença chamada dengue. A dengue é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Não é? Esse mosquito já existia. Ele passou a transmitir dengue da noite para o dia? Claro que não, ele já devia transmitir dengue para outras pessoas, só que ninguém sabia que era dengue. Na medida que foram investigando, descobriram que a doença aparecia em determinadas pessoas. E aí continuaram investigando. Algumas pessoas morreram de dengue, mas não sabiam o que era. Nem nós ficamos sabendo. E até que chegaram ao mosquito. Na medida que chegaram ao mosquito, como é que a gente combate o mosquito? Com um certo inseticida. Um determinado inseticida que atinge aqueles mosquitos específicos. E a indústria desenvolveu o inseticida para aquele mosquito. E aí começaram a combater o mosquito, ou seja, a causa da transmissão. A doença continua? Sim, muita gente pega a dengue hoje. Só que nem sabe, nem sente os efeitos da dengue mais. Porque o corpo já desenvolveu formas de combate àquela dengue. Outras virão, outras já vieram. E é assim que funciona. Algumas pessoas só estão vivas, mesmo tendo pego dengue,
porque alguém morreu e a ciência, a posteriori, descobriu como combater, inclusive com remédios. Ficou claro isso para vocês? Então, a ciência, ela parte do princípio de que algo tem que acontecer para a investigação ocorrer. Eu não vou investigar o nada. Vou investigar o nada. Não, eu tenho que investigar alguma coisa que esteja despertando o meu interesse. E para despertar meu interesse, tem que chamar a minha atenção. Mesmo que chame apenas a minha atenção. Alguma coisa que me incomode. E aí, eu, enquanto cientista, eu vou lá fazer aquela investigação. Eu busco ali encontrar as respostas que eu tenho interesse de encontrar. E a partir do momento que eu encontro, eu revelo para a grande maioria, eu trago um bem para a humanidade, porque aquele problema agora está sendo tratado. E outros vão se interessar por aquele problema. E vão desenvolver, a partir do ponto que eu cheguei, novas formas de encontrar novas verdades a respeito dele. Ufa! Compreenderam? Dúvidas? Podem colocar aí no comentário qualquer dúvida e a gente vai conversando. Tá bom? Lembre-se, essa é uma sala de aula. Sala de aula é lugar mesmo para ter dúvida. É a partir da dúvida que a gente cresce. Vamos prosseguir. Então, uma das conclusões dos filósofos do Círculo de Viena foi a irrelevância teórica da filosofia. Já que se trata de conhecimento não empírico, ou seja, a filosofia não se testa, e, portanto, não científico. Caberia a ela a função de analisar e clarificar o discurso científico. Então, ela foi procurar investigação naquilo que era dito. Já que não pode se testar, vamos estudar aquilo que está sendo falado. Está aqui o nosso exemplo de filósofo chegando a essas conclusões. Popper e a falseabilidade. Essa é interessante. Está aí a caricatura do nosso filósofo chamado Popper. E ele trata desse assunto da falseabilidade. Já ouviram falar no Popper? Ainda não? Estão ouvindo agora? Cai bastante concurso também, tá bom? Lembre dessa imagem. Então, o filósofo austríaco Karl R. Popper, que viveu entre 1902 e 1994, sofreu inicialmente a influência do Círculo de Viena. Ou seja, essa coisa de nós tirarmos toda e qualquer verdade que não fosse produzida pela experiência, encontrada pela demonstração, para depois criticar esses filósofos, o que explica a sua classificação por alguns estudiosos como pós-positivista. Ou seja, o Popper ele inaugura uma nova forma de olhar que o Círculo de Viena estava trazendo. Perceba, o conhecimento ele vai oscilando. Ora se produz um resultado, se aceita, tem validade. E depois aquela validade ela perde o valor e entra uma nova verdade. O Popper inaugura essa ideia de que os filósofos e cientistas do Círculo de Viena até tinham certa razão, até o segundo parágrafo. Aí começa o parágrafo de Popper. Então, para o Popper, o princípio de verificabilidade, que é esses testes, essas experiências, precisa ser rejeitado, porque a indução apresentaria sempre inúmeras dificuldades. Para o filósofo, não há observação pura, porque esta já se encontra orientada por uma teoria prévia, ainda que incipiente. Ou se a toda observação científica supõe uma atividade seletiva dos fenômenos que serão investigados. O que Popper está dizendo é que antes mesmo que eu me coloque à disposição de fazer qualquer investigação, qualquer teste, qualquer experiência, qualquer demonstração, eu já trago incipiente, eu já trago dentro de mim uma forma de pensar, um olhar pessoal. Eu não sou completamente desapegado de meus valores. Eu não tenho como desapegar dos meus valores, dos meus interesses, dos meus desejos, da minha perspectiva de mundo. Por mais esforço que eu faça, eu não consigo isso. Então é isso que o Popper está dizendo. Se eu não consigo, minimamente, se existe algum fragmento ainda de meus valores, é claro que eu não posso dar à verificabilidade, ou seja, das experiências e das demonstrações, um valor tão grande. Porque existe alguma coisa que é exterior ao fazer empírico, ao fazer da experiência, ao fazer da demonstração dos fenômenos. Pois bem, nesse sentido,
não basta que a teoria seja verificável, segundo Popper, mesmo porque nem sempre esse procedimento é viável. Há algumas experiências que não são possíveis. Vamos imaginar uma experiência impossível nesse momento. Qual a temperatura do Sol? Alguém sabe? Alguém consegue chegar até o Sol e medir a temperatura lá com um termômetro? Então, essa é uma das experiências não verificáveis, mas através da capacidade intelectual, do processo do raciocínio lógico, eu posso chegar a isso. Eu posso me aproximar para o que é próximo. E isso que é próximo não foi experimentado. É aí onde Popper entra. Então, Popper propõe a crítica da teoria por meio do princípio da falseabilidade ou da refutabilidade. O que Popper está dizendo é que o que é falso e o que é refutável. Há muitas experiências que não são possíveis. Então, essa demonstração e essa experiência que o Círculo de Viena, os filósofos positivistas e cientistas positivistas buscavam, não dá para fazer com todos os fenômenos que estão aí gritando aos nossos olhos para que eles possam ser investigados. Daí, ele faz a crítica a essa teoria e desenvolve um novo conceito, que é o conceito da falseabilidade e da refutabilidade. Sendo assim, chegamos à nossa palavra-chave terceira, que é a nossa falseabilidade. E o que viria a ser a falseabilidade? De acordo com esse critério, o cientista imagina uma hipótese e a submete ao levantamento de possíveis maneiras de falseá-la ou de refutá-la pela experiência. Então, o que o Popper faz? Ele faz o caminho inverso. Ao invés de eu ir dando os passos e fazendo testes e testes e testes, até chegar ao produto final, que seria o conhecimento, eu já faço um caminho inverso. Eu vou pegar aquilo que eu imagino e vou buscar naquilo que eu imagino possibilidades de aquilo ser falso. Então, os meus testes serão testes da falseabilidade e da refutabilidade. Então, vamos ver se o fogo queima. Não, o fogo não queima, quer ver? Aí eu coloco a mão no fogo. Vamos supor que o fogo está na temperatura baixa, eu consigo aumentar, viu? O fogo não queima. O fogo não queima. Vou aumentando a temperatura. O fogo não queima. O fogo não queima. Opa, queimou. Ah, aqui eu encontrei o limite da falseabilidade e da refutabilidade. Então, daqui para baixo, ou seja, até certa temperatura, eu posso ter um fogo brando, que não queima. Ou seja, eu vou me aproximando até sentir o calor. Até aqui, toda a experiência pode ser refutada. Toda a experiência é falsa. A partir daqui, eu já queimo. E isso vai fazer a diferença. Entendem? Então, não conseguimos provar que uma teoria universal é verdadeira, mas podemos tentar provar que ela é falsa. Quando uma teoria resiste à refutação pela experiência, dizemos que está corroborada, ou seja, confirmada como verdadeira. Entendem? Então, existe um limite, vamos pegar aqui, um limite, que é o limite da refutabilidade e da falseabilidade. Esse limite eu não conheço. Aqui não existe a verdade científica, porque eu não consigo explicar isso. Daqui para baixo, sim, eu já consigo explicar. Compreenderam o que o Popper está dizendo? O que ele está dizendo é algo que qualquer um pode fazer. Em vez de acreditar na primeira coisa que foi dita, coloque essa primeira coisa que foi dita dentro do que é falso. Não, isso aqui é falso. E aí você vai se aprofundando. Não, isso aqui é falso, olha só. Não funciona. Imagine você agora recebendo uma informação. Acabou de receber uma informação. Aí você vê lá. Brasil se tornou o primeiro país do mundo a encontrar a cura do câncer. Olha que maravilha. A primeira coisa que você faz, ao invés de acreditar, segundo Popper, nessa verdade, não, isso não é verdadeiro. Vou buscar mais informações para provar que isso não é verdadeiro. Aí eu vou e encontro outra informação.
Laboratório brasileiro desenvolve pesquisa sobre o câncer e encontra um anticorpo que pode combater o desenvolvimento do câncer em qualquer pessoa. Afinal, isso ainda é falso. Aí você vai e encontra outra informação. E na medida que você vai encontrando informações, você chega a um ponto que chega pesquisas em universidades brasileiras, ou melhor, pesquisa em uma universidade federal brasileira, descobre e isola uma célula que é capaz de combater o câncer do pâncreas. Opa, eu me aproximei de algo que é muito específico. E a partir dali, todas as outras que foram refutadas, a partir dali, já se torna verdade. Eu posso afirmar e constatar, corroborar que aquilo é verdade. Uma célula, um tipo de câncer, uma determinada universidade, determinado laboratório, dentro de determinado grupo de risco. Compreende? E ainda posso ir mais. O estudo comprova que homens de 20 a 25 anos ficaram curados com o uso dessa célula. Dentre esses 20 e 25 anos, 80% ficaram completamente curados. Outros ficaram curados parcialmente. E aí eu vou cada vez mais me aprofundando. Compreendem? Então, o que o Popper está falando é que a ciência ela precisa passar por esse processo de provar o que é falso dentro daquelas verdades. Dentro de cada verdade existe um elemento que é falso. E este elemento que é falso precisa ser descoberto, precisa ser revelado, para que eu possa ficar apenas com a verdade. É como se eu criasse um filtro. O que o Popper está falando é a criação desse filtro. Ufa, eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas não tinha como falar desse assunto de uma forma rápida, por mais rápido que eu tenha sido, tá bom? Então, vamos chegando aqui ao nosso final. Portanto, os cientistas avançam quando determinam os limites das conjecturas que utilizam, tentando mostrar que são falsas para então substituí-las. Então, eu busco o máximo dos erros dentro daquilo que eu acabei de descobrir. Eu não vou aceitando a primeira resposta. O primeiro resultado que me aparece. O primeiro resultado pode ser um resultado falso. E eu preciso comprovar um outro, comprovar um outro, comprovar o outro. Eu vou fazendo o teste até eu ter um certo número de respostas que derrubam aquela verdade até me aproximar do que é de fato a verdade. Porque se eu aceitar, como antes se aceitava, a primeira resposta como a verdadeira, o primeiro resultado como verdadeiro, eu posso estar me enganando. E se eu me enganar, todo aquele conhecimento é um conhecimento enganador. Vai criar para cá qualquer um que tiver acesso a ele enganos. E aí eu vou praticamente criar uma desordem na sociedade, porque a sociedade depende da construção de conhecimentos verdadeiros. Está claro isso para vocês? Então, o que eu deixo para vocês antes da gente partir para o nosso exercício. Evitem acreditar na primeira coisa que ouvem. Investiguem. Primeira coisa que vocês têm que fazer é que, não, peraí, pode ser falsa essa informação. Busque outra informação que corrobore com aquela. Busque outra. Se você conseguir encontrar várias informações semelhantes a respeito daquele assunto, que um corrobore o outro, aí sim você está dentro de uma verdade. Porque nenhuma verdade que você possa ter acesso vai ser derrubada por uma falsa informação. Mas a primeira falsa informação que você encontrar, as próximas vão rapidamente aparecer, desde que você se coloque à disposição de buscar, de investigar. Então, o que é falso não dura muito tempo. Se você for fazendo os testes do falso, rapidamente você vai encontrar várias outras informações contraditórias, e aí você vai encontrando um falso, até você chegar no que é verdade.
Então, a verdade, ela está sempre escondida por trás de muitos véus. Cabe a cada um de nós, através da nossa conduta, da nossa habilidade, nossa competência investigativa, encontrar esses véus e retirá-los para que a verdade possa aparecer. Tudo bem? Podemos fazer o nosso exercício, então? Vamos lá. Exercício de fixação para todos aqui que estão presentes, assistindo a aula até agora. Muito obrigado. Sei que a aula foi longa, mas é importante. Essa é uma fase importantíssima para todos vocês que estão no terceiro ano e para todos vocês que gostam do conteúdo, porque não é só para quem vai fazer concurso, mas também isso é para a nossa própria vida cotidiana, compreender que não se deve acreditar na primeira coisa que se ouve, que tem que investigar e que tem que ter raciocínio, tem que ter uma capacidade de pensar e de refletir a respeito das coisas que se apresentam. Tá bom? Então, exercício de fixação. Lembrando que quem for receber atividade daqui a pouquinho vai estar lá o exercício apenas com as letras A, B, C, D e E. E para os demais que estamos assistindo pelo YouTube, vão poder ter a oportunidade de responder qual a opção que acha que está correta e a gente depois comenta. Então, Karl Popper, filósofo austríaco, no início sofreu influência do Círculo de Viena, mas depois passou a criticar a posição desses filósofos. Para Popper, na pesquisa científica, não há observação pura, porque esta já se encontra orientada por uma teoria prévia, ainda que incipiente. Assim, toda observação científica supõe uma atividade seletiva dos fenômenos que serão investigados. Por esse motivo, propõe a crítica da teoria por meio de um princípio. O princípio é que toda hipótese deve submeter-se, segundo Popper, é o letra A, da falseabilidade ou da refutabilidade, letra B, do terceiro excluído ou da exclusividade, letra C, recursivo ou da linearidade, letra D, paradigmático ou positividade, e letra E, empírico-formas ou logicidade. Escolha qual a opção que vocês acham que é correta, anotem no caderno de vocês, anotem aqui nos comentários, e assim chegamos à conclusão de mais uma aula de filosofia, e como sempre fazemos, trouxe aqui uma mensagem para que vocês possam sair daqui mais reflexivos do que já estão. E a mensagem de hoje é do filósofo chinês Confúcio. E ele diz o seguinte para nós: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Vou repetir a frase e a mensagem de Confúcio. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Reflitam sobre isso, comentem se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Até lá.